Oi gente, meu nome é Nani Mantovani e hoje eu vou ensinar para vocês dois drip cakes. Para quem não conhece, drip cake é aquele bolo que vem com as caldinhas, umas gotinhas perfeitas na realidade. Já vi por aí 3 técnicas para fazer essas gotinhas. A que eu vou ensinar para vocês, que é a minha favorita, é uma calda de ganache. Porque eu acho que ela tem o sabor mais gostoso e fica com um acabamento mais delicado e mais elegante. Se você quiser, dá pra fazer ainda com chocolate derretido, que eu já vi muitas receitas assim, e ainda com a calda de brigadeiro ainda quente escorrendo. Vamos lá! Esse aqui é uma massa branca com recheio e cobertura de ganache de chocolate ao leite com morango. A cobertura dele eu vou fazer um drip de chocolate amargo e depois decorar com esses suspirinhos que já estão prontos, mas que eu ensino a fazer nos meus cursos, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar. Aqui eu preciso de chocolate amargo. Eu prefiro usar em gotinhas, porque assim ele derrete mais rapidamente e de maneira mais uniforme. Se você não tiver, não encontrar, você pode sim usar a versão em barra, contanto que você pique bem. Quanto menorzinho você picar, mais fácil vai ser dele derreter e mais homogêneo vai ficar. É isso. Creme de leite, esse aqui eu tô usando creme de leite fresco, tá? Se você não encontrar, não tiver, você pode substituir pelo leite. Mas aí talvez, dependendo, isso eu não consigo te passar uma precisão correta da porcentagem com o leite, que vai variar um pouquinho de acordo com a viscosidade do seu chocolate, com a textura dele. Tem algumas marcas que são mais duras que outras, tem outras que são mais macias, mesmo a mesma porcentagem de cacau. Então, eu vou te passar a quantidade que eu uso de creme de leite. Depois, se você não quiser usar essa, não encontrar, você adapta para a versão de leite, talvez reduzindo um pouquinho a quantidade de leite na quantidade final da receita, tá bom? Vamos lá, então. Esse aqui é o chocolate meio amargo, já em gotinhas, porque fica mais fácil de derreter. E esse aqui é o creme de leite fresco, aquele que você encontra nas geladeiras do supermercado, que tem 35% de gordura. Esse aqui é bem fácil, não tem nenhum segredo. Eu só vou pegar o creme de leite e jogar ele todo de uma vez, depois colocar no micro-ondas em 30 segundinhos e já era. Já coloquei no micro-ondas, coloquei 30 segundinhos, é para ser bem rápido mesmo, é só o suficiente para ele poder derreter, até porque se você colocar mais que isso, provavelmente vai acabar superaquecendo o seu chocolate e ele pode queimar. Então vamos lá, devagarzinho eu vou começar a mexer isso aqui até que fique uma mistura brilhante e completamente lisa. Tá vendo que ele já derreteu, só que ele ainda tem alguns gruminhos de chocolate. A gente vai mexendo até que ele fique completamente lisinho. O drip cake, gente, tem só alguns segredinhos. O primeiro deles o bolo tem que estar gelado, sempre gelado, porque assim, quando você colocar a sua ganache em contato com o bolo, a ganache vai cristalizar. O que isso significa? Ela vai ficar firme. Se você colocar o bolo em temperatura ambiente, ela vai acabar escorrendo mais do que você gostaria. Outra coisa, lembre-se sempre que a gravidade está agindo contra e a favor de você, na verdade. Então, as duas formas, tem que considerar que você vai colocar um pouquinho aqui da gotinha e ela vai escorrer, a gravidade vai te ajudar nisso, só que a gravidade pode te atrapalhar escorrendo demais, ou seja, você tem que garantir que a sua ganache está na textura correta. Caso contrário, ela vai escorrer demais e vai acabar vindo tudo isso aqui e acabar sujando demais o prato do bolo. Outra coisa importante, a ganache não pode estar muito quente, senão ela vai acabar derretendo a ganache do bolo, você também não quer isso. Você quer algo que esteja quente o suficiente para poder escorrer, não tá dura, mas não pode estar quente demais, senão vai derreter o seu acabamento. Basicamente é isso. De resto, vocês vão ver que é bem simples, é uma técnica bem simples e que está muito na moda hoje em dia. É legal que você consegue usar várias decorações, essa aqui eu vou fazer com suspiro, eu poderia decorar com frutas, decorar com pirulito, com seja o que for. Colocar algum topper aqui, um topper de balão, um topper escrito parabéns, enfim, o que você quiser. Ó, pode ver que conforme a gente vai mexendo, ela tá praticamente 100% lisa, tá vendo?
Feito isso, o que eu vou fazer? Para garantir que ela não vai estar quente demais no meu bolo, eu vou dar 5 minutinhos, nada mais que isso, que é o suficiente para ela ficar um pouquinho menos quente e eu poder aplicar no meu bolo com segurança. Pronto, gente, já demos 5 minutinhos. Pode ver que ela tá levemente mais espessa. E o que a gente pode fazer? Duas dicas aqui importantes para você na hora de aplicar. Se der alguma coisa errada, você ter uma garantia de que tá tudo bem. Seguinte, primeiro, antes de você aplicar isso no bolo, você aplica isso aqui na lateral, como se aqui fosse uma colher mesmo. Você aplica na lateral, vê se você gosta do caimento dele. Se tá caindo muito rápido, se tá caindo muito devagar. Isso aqui é tentativa e erro, até você pegar o jeito mesmo. A técnica é essa, mas assim como tudo na confeitaria, é só testando, é só fazendo na prática que você vai de fato aprender. Então beleza, feito isso, a segunda dica que eu ia dar pra você é, na hora de aplicar, começa sempre aplicando no lado de trás do seu bolo. Então o que seria isso? Todo bolo, por mais que ele deva ser bonito nos seus 360 graus, ele sempre tem um lado que é a frente dele. No meu caso, a frente eu estou usando o prato onde tem o meu logo, então essa vai ser a minha frente. Se não tivesse, seria um prato todo igual, eu posso escolher que essa é minha frente, essa, não importa qual for, o lado que eu achei que vai ser mais bonito, que está mais harmonioso, eu vou começar com o lado de trás. Porque aí, se por acaso eu não gostar de alguma coisa, eu quiser corrigir, eu ainda tenho tempo para manter o máximo possível do bolo todo correto de acordo com o que eu quero. Deu para entender? Então, vamos lá. Vou começar colocando aqui nessa parte. Esse aqui eu não quero cobrir a parte de cima. Eu fiz essa espiral justamente para ela aparecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só cobrir vou fazer uma cinta, na verdade, que vai estar caindo. Eu vou deixar o topo do bolo assim como tá, sem aplicar a ganache em cima. Vamos lá. Começo colocando. É bem pouquinho. Você pode ver que eu faço devagar. E aí, conforme ela vai caindo, algumas por si só vão começar a escorrer sozinhas, como foi o caso dessa. Se eu quiser forçar alguma gotinha a descer, só o que eu tenho que fazer é colocar mais ganache em cima desse ponto. Quanto mais ganache você deixar escorrer em cima dele, mais comprida vai ser a gotinha. Quanto menos você deixar, mais curta ela vai ser. O que eu gosto desse bolo? Eu gosto de fazer ele de forma irregular, ou seja, algumas gotinhas menores, outras maiores, umas mais próximas uma das outras, outras bem mais longe, e assim vai. Eu quero que ele seja um bolo desigual mesmo, tá vendo? Ele não é 100% regular. Tô fazendo com a colher porque eu acho, sinceramente, o jeito mais prático de você fazer. Não é o único, tá? Se você falar, eu quero fazer com um saco de confeitar, com o bico cortado bem fininho, pode fazer, não tem problema nenhum. Ou se falar, não, eu não queria fazer com saco, eu quero fazer com aquelas bisnagas, tipo de ketchup, algo assim, também dá certo. Pronto, já tô satisfeita com as gotinhas. Vocês podem ver que algumas são mais curtas, outras mais compridas, umas estão bem próximas uma das outras, outras mais distantes, e assim tá bom, fica bem natural. Se você quiser colocar até mais pra dentro, pode, talvez ficar uns 2 centímetros de cobertura aqui. Eu deixei bem próximo da borda, eu queria mesmo que mostrasse o máximo possível da minha superfície. Pra mim, assim, tá ótimo. Agora, sim, a gente vai vir com a finalização, que seria a decoração, né? E pra colar esses suspiros, da forma que tá aqui, ele não vai colar. Por quê? O meu bolo, ele tá gelado, ou seja, a ganache tá firme. Se eu tentar grudar qualquer coisa, seja uma flor, seja uma fruta, um suspiro, ele não vai grudar, ou seja, eu preciso de alguma coisa para grudar, para fazer essa colinha. Eu posso usar a própria ganache que sobrou, que isso não tem problema nenhum, ou eu posso usar mesmo para não ter nenhuma interferência de cor, caso apareça, eu tô usando um pouquinho da mesma ganache que eu fiz para cobrir meu bolo, beleza? Essa ganache aqui que sobrou, gente, vocês podem inclusive colocar na geladeira e reutilizar. Mesma coisa, você vai colocar ela no micro-ondas
Pode ser até menos que 30 segundinhos, porque nesse caso ela já tá pronta, ela já tá com o creme de leite. Começa de 10 em 10 segundos e vai até você gostar da viscosidade dela. O ideal até seria que você fizesse e usasse ela do início ao fim, que aí você não tem nenhum desperdício, não precisa armazenar nada. Mas, caso sobre, não tem problema algum, você faz dessa forma. Coloca na geladeira e coloca no micro-ondas na hora que você for reutilizar. Se você não quiser usar o micro-ondas, você pode ainda usar a panela. Particularmente, eu acho que nessa quantidade é tão pouquinho, o micro-ondas é tão rápido, não tem necessidade de você sujar uma panela para isso. Mas, tudo bem, funciona bem na panela também, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar com essa espátula aqui, eu vou pegar essa espátula, não precisa ser necessariamente essa. Essa aqui eu chamo de offset, é uma espátula que é sempre, quando tem esse acabamento que é um pouquinho íngreme aqui nessa parte, ela tem essa ondulação, fica legal para você espatular bolo. Mas para isso aqui pode ser uma colher, pode ser o que você quiser. Qualquer coisa que sirva para você passar a ganache direto na sua decoração, que no caso vão ser esses suspiros que já estão prontos, já sequei eles, já estão prontos, tem até... Esse aqui ele dura bem, viu? Se ele estiver bem embaladinho, tranquilamente ele dura pelo menos um mês. Mas vamos lá. Esse aqui fez, em particular, para esse bolo. Pego um pouquinho da minha ganache, bem pouquinho mesmo, tá vendo? E vou aplicar aqui como se fosse uma colinha. É só o suficiente para grudar, nada mais que isso. Eu escolho onde eu quero colocar. Primeiro você já pensa, eu tenho 5, então eu vou colocar de forma harmônica para dividir nesse espaço. Vou colocar um aqui. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Pronto, já fizemos o primeiro bolo, lembrando que, como ele foi decorado com suspiro, eu recomendo que ele seja consumido logo no primeiro dia. Por quê? O suspiro, se ele ficar muito tempo na geladeira, ele começa a dar uma suadinha, como se ele fosse dissolvendo, porque é açúcar puro. E açúcar em contato com a umidade dissolve, é normal todo esse processo. Então, colocou suspiro no bolo, consome no mesmo dia. No dia seguinte ele já vai estar um pouquinho mais macio. É isso, a única preocupação. Agora eu vou fazer o segundo bolo que eu falei pra vocês. Esse aqui eu vou fazer um drip branco. O branco, ele é legal porque ele pode virar também um drip colorido. No caso, eu vou usar a cor dele natural, porque eu acho que vai ficar bem harmonioso um bolo coberto com buttercream, que é claro, com os lírios, que são brancos, vai ficar tudo bem bonito, bem delicado. Se você quiser, talvez, trocar, fazer um drip rosinha ou amarelinho claro, fique à vontade, é com essa receita que você faria. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate branco. Esse aqui é em gotinha, mas você pode usar ele em barra, picado bem fininho, mesmo processo do que a gente fez com o chocolate amargo. E aqui eu tenho metade da minha quantidade de creme de leite fresco, ou seja, se eu tenho 100 gramas de chocolate branco, tenho 50 gramas de creme de leite, sempre a metade, a receita é bem facinho. Vou colocar aqui o mesmo esquema, vou colocar o creme de leite no chocolate, levar ele para o micro-ondas, 30 segundinhos, mexi. A única coisa é que com o chocolate branco eu preciso esperar um pouco mais de tempo para eu poder aplicar no bolo. Então, se no chocolate amargo a gente esperou 5 minutinhos, para o branco a gente espera pelo menos de 15 a 20 minutos para a viscosidade da ganache chegar no ponto que a gente quer e conseguir aplicar sem escorrer demais. Pronto, já coloquei ele 30 segundinhos no micro-ondas. Agora, mesmo esquema que a gente fez para o chocolate amargo, vamos misturar até que fique uma mistura bem lisinha, bem homogênea. Foram só 30 segundinhos mesmo, mais que isso, tem perigo de você acabar queimando o chocolate e ter que jogar a mistura fora. Então pronto, já misturei, ele já tá lisinho. Esses últimos gruminhos de chocolate vão derreter nesse tempo que ele vai ficar esperando, então não precisa se preocupar com isso. Agora a gente vai deixar ele de canto, pelo menos uns 15, 20 minutinhos,
para que ele fique na textura correta e também perca um pouquinho a temperatura. Se eu aplicar dessa forma, já sabe, ele pode acabar derretendo o nosso buttercream. Pronto! Passaram 20 minutos, você pode ver que a textura dele tá mais densa, certo? Já mudou um pouquinho, é essa textura que eu quero. Não tem mais nenhum gruminho aparecendo. Tem um aqui que eu peguei, mas já vou dissolver ele. Tá vendo? Quando a gente coloca ele aqui na lateral, ele escorre de maneira mais devagar, não é tão rápido assim. Esse é o ponto correto para a gente poder aplicar e ele não escorrer demais. Feito isso, vou colocar ele no meu bolo, só que dessa vez eu quero cobrir todo o meu topo. Então eu vou cobrir tudo aqui e ainda deixar as gotinhas por fora. Para isso, você tem também duas formas para fazer. Você pode tanto colocar primeiro para encher bastante o topo e depois vir com as gotinhas completando, ou fazer o que eu prefiro, que é primeiro a gente faz as gotinhas, depois a gente vem completando todo o topo. É isso. Agora que já fizemos todas as gotinhas, a gente vai aplicar a cobertura na parte de cima. É normal que se na hora que você aplicar, ele talvez pese um pouquinho mais nas gotinhas, elas aumentem um pouquinho, não tem problema. O bonito desse bolo é ele ser natural mesmo. O importante é você não demorar demais nessa parte, senão você vai conseguir ver por onde passou a espátula depois. Já vou mostrar. Jogo a ganache toda de uma vez, sem medo. Não joga demais também, senão vai acabar escorrendo muito. E agora, com essa minha outra espátula aqui, que também pode ser uma colher, a gente vem espalhando a ganache até alcançar o início da onde você fez sua gotinha. O ideal é que você junte bem, para você não conseguir ver que você fez duas etapas diferentes. Tem que parecer que você fez tudo de uma vez só. Como eu disse, essa etapa aqui não pode demorar demais. Tem que ser feita devagar, com cuidado, mas não pode demorar demais. Ou você vai acabar vendo por onde essa espátula está passando, já que a ganache vai ficando firme em contato com o bolo que está gelado. Ok. Já coloquei minha cobertura. Agora, esse aqui eu vou levar ele para a geladeira, para ele ficar um pouquinho mais firme e eu garantir que ela não vai escorrer mais que isso. Como é o chocolate branco, ele leva um pouquinho mais de tempo para firmar mesmo. Depois disso, a gente vai fazer a decoração com as flores. Pronto, ele já ficou na geladeira uns minutinhos, só o suficiente para ele parar de escorrer. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as flores. Essas flores, gente, dicas básicas que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: elas não são comestíveis, mas elas não podem ser tóxicas. Essa é a sua maior preocupação. Flores comestíveis, eu já decorei muitas vezes, dava preferência por elas, mas o que aconteceu? Eu fui parando aos poucos de usar preferencialmente comestíveis porque elas são muito frágeis, ou seja, em questão de um dia elas murcham, seja na geladeira, seja em temperatura ambiente, elas morrem muito rápido e elas normalmente são mais difíceis de achar. E mesmo assim, quando você acha, muitas vezes elas não são tão baratas. Por quê? O que acontece? Flores comestíveis, vamos supor, mas mini rosa é uma flor comestível. Sim, é uma flor comestível, só que ela precisa ser uma mini rosa orgânica. Não basta você comprar simplesmente qualquer floricultura, porque provavelmente ela tem muitos componentes lá que colocam para que ela fique bonita, para que ela dure mais tempo, que não podem ser consumidos.
Ou seja, o ideal é você dar preferência por flores que não podem ser venenosas, não podem ser tóxicas, mas tudo bem se elas não forem comestíveis, contanto que sempre você avise o seu cliente, avise quem for consumir o bolo, que as flores não podem ser consumidas. E, mais importante, você proteja bem o caule da flor para não ter nenhuma contaminação entre o caule e a massa, principalmente nas que você for usar para espetar. Vamos lá, aqui eu tenho Lisianto branco, que é uma flor que eu gosto bastante porque ela é muito durável. No curso eu vou até dar várias espécies de flores que eu prefiro, que são as que eu sugiro para usar nos bolos. É legal você trabalhar sempre com algumas, não ficar presa em só 2, 3, porque nem sempre você encontra ao longo do ano todo. Vou fazer o seguinte, como a minha frente do bolo é essa aqui, eu quero que as flores fiquem voltadas mais para um lado, eu não quero que seja algo tão central. Então o que eu vou fazer? Peguei aqui, eu tenho 2 galhos de lisianthus, e aqui, gente, não tem muito certo ou errado, viu? Conforme você vai pegando, você vai tendo preferência, esse aqui vai ficar legal aqui, não, prefiro alterar para esse lado. Não existe muito um Ctrl+C, Ctrl+V nesse caso das flores. Sinceramente, conforme você olha o seu bolo, você dá uma olhada e vê onde vai ficar mais harmônico. Você vai colocar uma flor aqui, outra flor ali, talvez colocar um pouco de folhagem. Também fica sempre bonito adicionar as folhas, principalmente se for da própria flor que você usou. Então, ok. Vou montar aqui um grupinho que eu goste. E aí eu vou aplicar no bolo. Essa aqui. Ok. Feito isso, o que a gente vai fazer? Uma, eu vou colocar simplesmente apoiada. Já que ela tá apoiada, vai ficar tudo exposto. Por isso, eu não vou proteger o caule, porque o cliente, quem for consumir o bolo, vai ver que eu protegi esse caule. Eu vou simplesmente apoiar ela. Pode ser aqui mesmo. Eu apoio minha flor aqui. Eu nem coloquei nada para grudar, porque a ganache tá recém-feita. Pode ver que ela ainda não tá tão firminha, ela vai grudar mesmo. E depois, vou deixar o calho um pouquinho menor. E aí, eu tenho um pedacinho de plástico filme. Um pedacinho mesmo, tá? Se for uma flor muito pesada, eu aconselho até que você envolva o caule com fita floral e até com um pedacinho de arame, daqueles que a gente usa para flores mesmo, só para garantir que ela vai ficar bem estruturada. Nesse caso, como a minha flor não é pesada e o meu bolo também é pequenininho, eu vou fazer direto dessa forma. Agora eu vou tentar fazer posicionando para vocês. Vou colocar ela aqui, eu quero que ela fique um pouquinho mais voltada para cima, então eu vou espetar a minha flor no meu bolo, dessa forma. Coloco ele aqui e enfio devagarzinho no meu bolo, suficiente só para ficar preso. Vou colocar só mais uma folha aqui e pronto. Esse bolo, assim como qualquer bolo que leva flores, eu recomendo que ele fique na geladeira, porque assim as flores vão ficar mais bonitas por mais tempo. É isso, esse aqui tá prontíssimo, pode consumir, tirando, lógico, as flores, e pronto.